Vamos para a aula 019. Hoje é níveis de consciência para ter ou ser um gestor de telecom. Sobre isso que a gente vai ver na aula de hoje. Se você não conhece, o projeto Gestor de Telecom é um projeto que eu, Kleber Aragão, vou passar um conteúdo de 112 aulas falando sobre o mercado de telecomunicações, os serviços de telecomunicações e como ser e as informações que você precisa para ser um bom, no meu ponto de vista, gestor dos serviços de telecomunicações. E a aula de hoje a gente vai ver esses níveis de consciência. Existem alguns níveis de consciência ligados, tá, sobre a parte de compras, sobre a parte de consumidor. E o Eugene Schwartz, ou Gene Schwartz, ele foi um escritor, já faleceu, e ele mostrou ao mundo, vamos dizer assim, a forma de escrita para venda. E ele viu esse nível de consciência de acordo com o trabalho que ele fez. Então, ele criou esses 5 níveis, que são nada consciente, ou seja, você não tem conhecimento daquilo, você não sabe que aquilo existe, por exemplo. Consciente do problema, você tem um problema que você precisa resolver. Consciente da solução, ou seja, existem opções. Produto, quais são as empresas ou serviços que têm aquela solução. E o quinto é a pessoa já tendo as informações, ela está pronta para fazer uma compra. É esse o cenário que é visto como nível de consciência para a compra ou para as pessoas visto como consumidor. Então, quem faz isso na maioria das vezes são as pessoas que vão vender algo, ou seja, normalmente as empresas. Então, você quer vender algo, você tem esses níveis de uma pessoa que quer comprar. Normalmente, uma pessoa não compra quando ela não tem consciência daquilo. Então, é feito esse processo normalmente até que a pessoa compre. Independente da sua situação, você passa por esses processos em alguns cenários. A gente começa a estudar na escola para aprender algumas coisas, faculdade e tal, a gente adquire conhecimento. Com o conhecimento, a gente consegue resolver problemas, desenvolver produtos, soluções, e isso é um exemplo que não é do mercado da telefonia, mas todo e qualquer prestador de serviço, ele normalmente tem essa visão. Prestador de serviço, vendedor de produto, ou seja, sempre existe uma empresa e a função dela existir é vender. Normalmente, é esse o cenário normal nas empresas no mundo, até onde eu conheço. Então, isso é um exemplo para você ficar ciente que isso existe, já foi estudado, e existem esses 5 níveis de consciência ligado a essa parte de venda de produto ao consumidor, para você entender esse conceito. E foi daqui que eu extraí outras informações. Vendo esse processo, eu entendi que o gestor do serviço de telecomunicações ele deve pensar um pouco diferente, mas com essa base aqui das informações para você ter literalmente um nível de consciência. E o que é que a gente vai ver na aula de hoje? São 2 pontos. Primeiro, a diferença do ter ou ser. Então eu vou te explicar um pouquinho sobre o que é ter um gestor de telecomunicações e o que é ser um gestor de telecomunicações e os 6 níveis de consciência para se ter ou ser um gestor de telecom. Então eu peguei aquela base dos 5 pontos do GEN e eu achei que na parte dos serviços de telecomunicações não são 5, são 6, porque existe um ponto diferente que eu acredito que é importante para você entender o que é ser um gestor de telecomunicações e as empresas precisam ter na parte mais específica. Então, a gente vai abordar esses 2 pontos. O objetivo da aula é você ficar consciente. Eu vou fazer com que você passe por todas as fases. Então, se você não entende nada de gestão do serviço de telecomunicações, essa é a primeira aula para você entender assim, o que é que consegue resolver, qual é a situação, e você tem, no ponto final, algumas escolhas que você pode fazer, lógico, tendo vontade de ser um gestor de telecomunicações ou se você tiver uma empresa e precisar ter alguém qualificado. Mas aqui, nesse momento, não é nada para te vender. Eu tenho um curso, mas não é por causa disso que eu vou vender para você agora. O objetivo realmente é você ficar consciente. Então, independente se você vai comprar algo ou não, é uma opção única e exclusivamente sua. Mas eu preciso te tornar consciente, ou seja, você saber
das coisas que acontecem. E é isso que eu vou passar e é esse o objetivo da aula. A diferença do ter ou ser um gestor de telecomunicações. O ter, entenda que toda empresa, até onde eu conheça, que tem serviços de telecomunicações, imagine que é telefonia fixa, banda larga, que é internet, ou telefonia móvel, ela obrigatoriamente tem alguém que responde como administrador de contrato ou como gestor para as operadoras ou prestadoras. Então, alguém faz essa comunicação. Se for uma pequena empresa, pode até ser o dono da empresa, não tem problema, mas ele faz esse papel de gestor de telecomunicações. Então, toda empresa, ela tem. Lógico, se ela tiver o serviço de telecomunicações. Se é uma empresa que não tem serviço de telecomunicações, não vai ter ninguém para fazer essa função. E ser um gestor de telecomunicações já é um pouco diferente. A maioria das empresas, até onde eu saiba, tem. Toda empresa que tem serviços de comunicação, ela tem um gestor. Isso é um fato, não tem como ninguém mudar. Mas ser um gestor de telecomunicações, no meu ponto de vista, qualificado com conhecimento, é outra história. Então, para você ser, qualificação profissional. Para você ter, a empresa ela normalmente tem, mas também, vamos supor, pode ter uma contratação de uma prestação de serviço, de uma empresa que faça também isso. Então você tem lá, é mais a visão de empresa, você ter, e a visão minha, pessoa, qualificação profissional, eu sou um gestor de telecomunicações. Então entenda essas duas diferenças. E é importante você entender isso no início para você enxergar todos os níveis de consciência. E isso é o primeiro passo. Toda empresa tem um gestor de telecomunicações, até mesmo se ela não souber. E esse é o primeiro nível de consciência que a gente vai ver. Dos 6, é nada consciente. Ou seja, você não sabe disso, você não tem esse conhecimento. É, por exemplo, você não saber que tem um gestor de telecomunicações. Mas a gente vai passar cada um desses pontos aqui para você entender. Segundo, consciente do problema. Existe um problema, opa, entendi. Agora tem esse problema aqui e eu preciso ter também um terceiro item que é consciente de um desejo ou uma ordem. Concorda se você está na empresa, o diretor manda, você, na maioria dos casos, deve obedecer? Você diz, Kleber, eu preciso reduzir custos nesse cenário aqui. Eu preciso diminuir o investimento. E aí? Você recebeu uma ordem. É um desejo, ou seu, ou da sua gestão, ou até dos colaboradores da empresa. Você tem um desejo ou uma ordem. Precisa ser feito. E alguém vai ter que fazer. Tendo o serviço de telecomunicações direcionado para isso, então você, como gestor de telecomunicações, tem que atuar. O quarto nível de consciência é a solução para resolver aquilo, ou seja um desejo ou seja um problema, você precisa resolver. O quinto item é consciente do produto, ou seja, quais são as opções do mercado. E o quinto é você resolvendo ou você vai resolver. Entendi todos os passos, agora eu preciso resolver. Como é que eu faço isso? Se você passar por todos esses níveis, que normalmente, quando você busca uma solução, você já passou. Você passou pelo nada consciente, você já está consciente, ou é um problema, ou é uma ordem, ou é um desejo. E aí você, ok, quais são as opções que existem? Quarto, produto tem essa empresa, essa empresa, essa empresa. E quinto, eu vou resolver com essas opções, ou com essa opção. É esse o cenário que eu vejo como um gestor de telecomunicações, tá bom? Você tem que entender esse fluxo, entender que existem esses 6 níveis de consciência para se ter ou para você ser um gestor de telecomunicações. No primeiro nível, quando o gestor de telecomunicações nem sabe que é um gestor de telecomunicações. Isso existe, isso já aconteceu comigo. Ou a empresa nem sabe que tem. O que acontece hoje no mercado brasileiro, ou seja, em grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, independente disso, é que não se tem uma pessoa normalmente definida para resolver esses problemas de telecomunicações, ou administrar os serviços, ou otimizar os custos. Pode ser de diversas áreas. Pode ser uma pessoa que é do financeiro, administrativo, compras, logística, TI, tecnologia da informação,
existem diversas áreas que podem abraçar e gerenciar esses serviços. Existe, se não me engano, fui visitar uma empresa e era o almoxarifado que cuidava disso também. Então veja, cada nível desse é uma área diferente. E a ideia é que algumas pessoas nem sabem que são. E algumas pessoas não são gestores de telecomunicações, mas elas querem ser. Mas se elas não tiverem informação, elas não conseguem fazer isso. E aí, lógico, cada colaborador e cada empresa é sua individualidade. Se ela quiser profissionar aquilo ali, qualificar o funcionário ou algo do tipo, é a opção dela. Mas existe o primeiro nível de consciência, que é esse. Então, é um nível inconsciente. Não sabe nem que existe. Existem empresas que elas não têm essa informação. E uma analogia que é bem simples, que eu acredito que seja mais fácil de você entender através de analogias, que é, analogia nada mais é do que eu te passar o mesmo conhecimento com um exemplo diferente, que seja mais próximo do seu dia a dia. Pelo menos esse é o do meu. Que é, se você está na casa da sua família, ou seja, se você vai para casa da sua família, normalmente, pelo menos eu não sou cozinheiro, então eu não me preocupo se vai ter comida, porque eu sei que vai ter. Então, eu não preciso me preocupar com cozinhar. Para que eu vou me preocupar? Eu não preciso saber receita de A, B, C, D, porque eu sei que alguém vai fazer. Então, é algo que eu não tenho consciência. Eu não sei cozinhar. Se você pedir para fazer alguma coisa, não vai dar muito bem a não ser sanduíche. Fora isso, eu não tenho consciência. Eu não sei cozinhar um feijão, um arroz. Por mais fácil que para você seja, para mim é difícil. Porque eu não sei, eu não conheço esse processo. Então, eu não tenho consciência. É uma analogia para você entender. E pensando que você tem a visão do gestor de telecomunicações, nem sabe que tem um desejo ou um problema na sua frente. Exemplo simples. Vou dar uma noção. Você está pagando hoje para um contrato de 10 linhas, vou dar um chute aqui, tá? R$2.000. Tá, para mim tá bom. Eu não sei uma referência ao lado, mas aí quando você conversa com alguém, a pessoa tem a mesma quantidade de linhas, mesmos planos, em algumas vezes, e paga R$1.000. Você só soube disso quando conversou. Mas até aquele ponto você não sabia. Então você não estava consciente. Ou uma linha, 2 linhas, estão sem funcionar, não tem nada lá acontecendo e você está pagando. E depois você toma consciência. Opa, tem linha sem uso. Ou você não sabe que um funcionário lá está sem utilizar a linha porque está bloqueada e ele não te diz. Você só sabe depois de um tempo quando você tenta ligar para ele. Então você não estava consciente daquela situação, seja para otimizar custos, ou seja para resolver algum problema, e você se torna consciente. Então esse é o primeiro nível, o primeiro passo para você ter uma consciência das informações. E lógico, você ser um gestor de telecomunicações, que eu acho que é o mais importante. Toda empresa deve ter, mas você ser é mais importante no meu raciocínio, que hoje, no meu ponto de vista, existe um déficit de qualificação gigante no Brasil. Segundo nível de consciência. Quando o gestor de telecomunicações ou a empresa encontra um problema nos serviços, independente do problema que seja, você se deparou com algo que você entende que está errado. Então, você fica ciente ou consciente de um problema. Entenda que esse ciente de um problema, ele tem diversas situações, diversas opções, tá? Mas uma analogia para você entender mais fácil, a comida queimou. Então você está lá numa situação fazendo algo e do nada a comida queima. Um exemplo que aconteceu comigo. Minha esposa pediu para Catarina, pediu para eu simplesmente cozinhar um inhame. Se não me engano foi inhame. Aí ela botou a bacia, a panela cheia de água, disse, coloca água e coloca ele dentro. E tampa, deixando uma brechinha, um espaço para a água evaporar. E eu disse, tudo bem, qual o nível lá do fogo, do fogão e tal, botei. E fui trabalhar. Só que eu disse, tá, em quanto tempo? Não, depois de algumas horas, que aí a gente vai lá e desliga. Eu disse, tudo bem, sem problema nenhum. Coloquei lá e fui trabalhar. Esperei o tempo. E daqui a pouco, eu sinto um cheiro de queimado. E, se não me engano, Catarina foi dormir.
Ela estava lá dormindo, eu fui trabalhar e fiquei de olho no fogão. Só que queimou, ficou bem preto, e aí eu corri para ver o que era. Ela acordou e ela reclamou: mas você não botou água? Eu disse: não, eu não sabia. E quando eu faço as coisas, normalmente eu preciso de um passo a passo, principalmente na cozinha, porque eu não sei como é que se faz algumas comidas. Então, o meu problema hoje para fazer comida é alto. Mas é quando você tem um segundo nível de consciência. Opa, aconteceu um problema. Isso acontece na vida real. Estou te dando aqui um exemplo que aconteceu comigo, mas que na visão do gestor de telecomunicações, você percebe que algo precisa ser corrigido, ou seja, resolvido. Você tem um problema lá, a linha de um funcionário deixou de funcionar, o chip queimou, o aparelho quebrou, a linha deixou de funcionar, não consegue fazer determinado tipo de ligação, o usuário vai viajar, precisa de liberação de um serviço de roaming internacional, o usuário não consegue fazer isso, ou eu não consigo renovar um contrato, não consigo mudar um plano. Então existem diversas reclamações possíveis no mercado de telecomunicações. Várias, estou te dando aqui algumas. Então, esse segundo nível é você saber que existe um problema. Então, o gestor de telecomunicações, ele tem que entender, lógico, de preferência você consegue prever algumas situações e criar um procedimento, mas é o segundo nível de conhecimento, de consciência, você ter esse conhecimento do problema. Você entende que ele existe. Então, entrando nesse processo, você teve o primeiro nível, que você não tinha conhecimento e começou a entender algo. Agora você tem o segundo nível, que você está consciente de um problema. O terceiro nível de consciência é quando você ficar ciente de uma opção, vamos dizer, de uma oportunidade de desejo ou de uma ordem. Então, lógico, sua empresa vai pedir ou você vai buscar essa opção, tá? Entenda que é, por exemplo, uma ordem de redução de custos. Tem dois cenários. Ou você está vendo lá os contratos e você planeja isso de forma organizada, projetada, e você sabe que isso vai acontecer, então é um desejo seu, ou vem um desejo normalmente de cima. Preciso reduzir custos. E aí você, lógico, tudo bem, vamos ver as informações, vamos tratar a demanda, mas é um desejo ou uma ordem. É o terceiro nível de consciência que você tem que ter. Então, é um desejo. E uma analogia é quando você quer comer algo. Você está lá, tranquilo, fazendo uma atividade e simplesmente bateu a fome. Você está com uma vontade, vamos dizer, de comer. Independente do motivo, o que é que aconteceu, mas é algo que normalmente você não espera. Mas lógico, todo gestor de telecomunicações tem que planejar isso. Mas você tem que ter isso como desejo, tem que ter isso como um raciocínio, que você deve fazer esse tipo de ação de reduzir custos, mas pode ser um desejo seu ou de outra pessoa na empresa, que ela possa fazer isso. Algumas vezes tem até um desejo externo, alguém provoca você para reduzir custos, mas aí não é muito nesse terceiro nível, mas normalmente é dentro da organização que você tem essa necessidade. E, por exemplo, aqui você não sabe ainda onde você vai comer, o que é que você vai pedir, tá? Você não sabe disso. Você apenas sentiu fome. E o que você vai comer, onde vai comer, não basta você se preocupar com isso. É apenas bateu a fome. Para você entender mais fácil esse terceiro nível de consciência. Algo que precisa ser visto é quando você está na visão do gestor de telecomunicações, você sabe que precisa ser feito alguma coisa. E isso gera o nível de consciência de um gestor de telecomunicações. E você sabe que precisa buscar algo para resolver, já que você identificou aquele desejo. No quarto nível de consciência, você tem, como gestor de telecomunicações, consegue descobrir uma solução para alguns problemas ou diminuir despesas. Então, a empresa ela tem uma pessoa para fazer isso, que é um gestor de telecomunicações, ela sabendo ou não que tem um gestor, mas alguém toma conta dos serviços. O ideal é que ele tenha capacitação e seja qualificado para isso. Mas o quarto nível é, entendi, existe um problema ou alguém tem algum desejo para reduzir custos. Então, ou foi uma ordem ou algo do tipo. Então, essa situação precisa ser resolvida.
E existem esses dois cenários na maioria dos casos. Ou é um ou é outro, ou até os dois. Então, entenda que agora, no quarto nível, você tem que ficar ciente que existe uma possibilidade de resolução daquilo. Uma analogia, entrando na parte de alimentação, é o seguinte: o que vai comer e os locais. Então você não estava com fome, bateu a fome. Ah, agora eu estou com fome, estou sentindo algo. Ótimo, mas o quarto nível de consciência é: o que é que eu vou comer e onde eu encontro isso? Por exemplo, estou com vontade de comer uma pizza. Ótimo, onde é que tem pizza? Pizzaria e restaurante. Descobri o que eu quero, ótimo, mas o que é que eu vou comer? Pizza. E eu sei que é um restaurante ou uma pizzaria ou algo do tipo, mas eu não sei exatamente qual é ainda. Então, o quarto nível de consciência é: eu sei o que eu preciso. Isso eu estou te dando um exemplo de algo que a maioria das pessoas já tem informação. Quando você entra em outra visão de gestão de telecomunicações, você tem um entendimento um pouquinho mais ampliado da seguinte forma: você tem que aprender como superar aquela situação. Então, ou você resolve o problema, ou você otimiza custos. Mas é você descobrir quais são as opções existentes no mercado para resolver aquilo, seja problema ou otimizar custos. E você buscar isso, você ter alternativas para que se consiga sim chegar ao objetivo final. Normalmente, ou você resolve uma coisa, ou você otimiza custos. Na prática, é isso que acontece hoje. No mercado de telecomunicações, ou é um ou é outro. Em poucos cenários você vai ter uma situação em que você quer simples coisas, ou seja, você quer uma informação ou algo do tipo, mas aqui o nível de consciência é mais para resolver as broncas ou para otimizar custos, porque é quando realmente você pensa e você toma consciência que precisa tomar alguma ação. Normalmente nesses dois cenários. Então entenda aqui o quarto nível de consciência, que é da solução. Sim, outro ponto que quase eu passo. Na internet, lógico, muitas coisas que a gente busca hoje para ter uma solução, a gente vai procurar nos buscadores, seja o Google, Yahoo, qualquer outro que você utilize. Então, você buscando lá as informações, você vai ver muita reclamação do serviço de telecomunicações e poucas soluções. Existem muitos conteúdos que eles vão te dar reclamei disso, inúmeras. Por exemplo, pra você ter ideia, as grandes prestadoras de telecomunicações, elas já participaram, por exemplo, do Reclame Aqui. Mas elas saíram por causa da alta demanda de quantidade de reclamações que tinham lá. Elas não tinham, não acredito eu, não tiveram, vamos dizer, interesse em fazer o processo por lá, porque era um volume muito grande e ia demandar equipes específicas, porque são várias reclamações. Então lá você vai ver as reclamações, você não vai ver soluções. As prestadoras de pequeno porte, médio porte, regional, algumas delas, elas sim respondem lá, por exemplo, no Reclame Aqui. Você vai ter, por exemplo, no atendimento da própria prestadora, elas não abrem os números de reclamações, mas você consegue enxergar no site da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações Brasileira, e você tem lá diversos motivos, vamos assim, de reclamações. É muita coisa. Se você partir do princípio que existe, lógico, tantos milhões de números, tantos milhares de números, o percentual não é toda a linha que reclama, lógico, mas existe uma grande quantidade de usuários que reclamam e que chega na Anatel, fora os que não chegam na Anatel, que vai direto para o meio jurídico, que passa pela ouvidoria. Então, existem vários níveis, mas reclamações você vai encontrar muito na internet. Solução, nem tanto. Você não vai encontrar tão fácil. Então, você tem que buscar essa questão de superar esse obstáculo. Porque você consegue fazer sozinho? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a ideia desses níveis de consciência é que você entenda que existe essa opção, que você precisa pensar e que no quarto nível de consciência é que você busca uma solução, tá bom? Entenda desse conceito principal. Quando a gente entra no quinto nível de consciência por exemplo, quando o gestor de telecomunicações sabe o que fazer para resolver a situação. Então, você chega no quinto nível, onde você já viu que encontrou um problema ou encontrou um desejo de alguém, já sabe que precisa fazer algo e agora, lógico, buscar a solução e resolvê-la.
No quinto nível é quando você fica ciente de produtos ou serviços também, tá? Então, produto ou serviço é algo que você precisa adquirir para resolver aquele problema, seja reduzir custos ou resolver uma situação complicada. Uma analogia simples é você analisar fornecedores. Entrando de novo no conceito de alimentação. Você bateu fome, quero comer algo, quero comer pizza, e no quarto nível você sabe que você quer comer pizza em algum lugar, pode ser restaurante ou pizzaria. Mas no quinto nível de consciência, você vai analisar fornecedores. E, por exemplo, tá? Entenda aqui, você vai ver o produto, o tempo e o preço. É que nem se você for para a área de compras, você fazer o benchmark ou fazer uma análise de mercado. Quais são as opções que eu tenho para resolver aquilo? No meu caso, é um problema de fome. Estou com fome, como é que eu resolvo? Vi. Mas o quinto nível de consciência é quais são os prestadores de serviço ou fornecedores daquele produto. E, por exemplo, eu normalmente, estou te dando aqui um exemplo, eu vou diferenciar, se você pegar um sistemazinho, por exemplo, de entrega, um iFood da vida, você tem lá qual é o produto, você já sabe que é pizza, você vai ver, tá, tem tantos aqui que entregam, mas qual é o preço? É um diferente do outro. E o tempo de entrega é um diferente do outro. Tem uma pizza aqui próxima que é muito boa, mas uma pizza, se não me engano, de 4 queijos com calabresa, muito boa, massa fina, bordinha de catupiry, ela já vai me dar fome. Ela custa, se não me engano, R$70 em uma pizzaria. Mas outra pizzaria, que eu como uma pizza, lógico, não com o mesmo sabor, mas ela é uma boa pizza, eu compro duas, massa fina, mas sem borda de catupiry, por R$80. É um exemplo. Então, aqui eu estou analisando fornecedores e o meu desejo ou o meu problema. Se o meu problema é fome, na prática, qualquer alimento aqui eu vou devorar e vou resolver. Mas se eu tenho um desejo, eu quero comer pizza hoje, e aí pode ser um desejo de comer apenas pizza ou eu quero comer aquela pizza. E aí você analisa essas informações. Se você já tem a consciência, fica mais fácil. Então esse quinto nível é quando você chega nesse tipo de percepção, tá? E você, pensando no gestor de telecomunicações, se aproxima dos produtos ou serviços que vão te ajudar, te auxiliar e vão te dar uma solução do que você está vivendo. Seja um problema que você precisa resolver ou custos que precisam ser diminuídos. Ambos os cenários, ou até a administração própria do serviço, diversos cenários existem, mas nesse quinto nível você tem essa capacidade de enxergar isso como um gestor de telecomunicações. Você começa a avaliar os fornecedores e ver a diferença entre eles. Preço, tempo, por exemplo, e o próprio produto são exemplos que eu dei. E você pode ter visões diferentes, mas esse quinto nível te traz uma visão mais refinada daquilo que você pode ter como alternativa. Então, por exemplo, quais são as soluções que você tem quando você quer ser, por exemplo, primeiro, um gestor de telecomunicações? Então, você busca hoje, você faz administração de serviço e, eu quero ser um gestor de telecomunicações. Não necessariamente, lógico, você sendo um gestor de telecomunicações qualificado, você vai saber resolver os problemas e reduzir custos. Isso é fato. Então, você vai resolver aquilo. Então, qualificação profissional é o primeiro passo. Na maioria das empresas hoje, você tem alguns níveis operacionais e alguns níveis mais estratégicos. E o gestor de telecomunicações, no meu ponto de vista, ele fica nos dois. Ele precisa de uma certa qualificação para fazer as ações e ele precisa ter consciência da parte operacional. Ou você pode ter duas pessoas em conjunto fazendo as atividades ou uma equipe específica para fazer isso. Eu fiquei com fome. Fui falar de pizza. Vamos lá. Então, qualificação profissional é o primeiro meio para você buscar uma resolução. Tá? Você querendo se qualificar é uma alternativa. Segunda alternativa é contratar um prestador de serviço. Então, vamos supor, existe hoje na empresa, se você ter visão de empresa, ou eu vou qualificar meu funcionário, ou eu vou contratar alguém para fazer isso, que é o terceiro ponto, um novo funcionário, ou eu vou contratar um prestador de serviço, que normalmente é mais barato do que um funcionário, para fazer aquela determinada atividade.
E aí você tem visão de empresa, essas 3 alternativas para resolver problemas, independente de qual seja, administrar os serviços, reduzir custos. Com esses 3 pontos você consegue essa alternativa. Mas hoje no mercado de qualificação profissional de gestão de telecomunicações, a forma de você se qualificar é menor. Até onde eu saiba, só tem o meu curso. Mas é uma alternativa. A contratação de um prestador, a empresa pode fazer. E um novo funcionário é uma opção da empresa. Mas você, como gestor de telecomunicações, você como colaborador, ou até você como prestador de serviço, eu acredito que você vai escolher qualificação profissional, porque você vai querer fazer aquela atividade. Mas se você está fazendo aquela atividade, mas você não quer ser um gestor de telecomunicações, você vai optar por uma das 2 de baixo. Ou você vai dizer para a sua empresa, contrata um novo colaborador para fazer isso, ou busca um prestador de serviço para resolver essas questões. Na prática, no mercado, é isso que acontece. Eu já vi diversos cenários de algumas empresas, assim, cada empresa funciona de um jeito, mas na sua maioria, são poucas as empresas que eu já vi uma organização com um profissional capacitado e qualificado para fazer as ações. Eu já vi diversas empresas e poucas que tinham isso. E, lógico, as que tinham, era bem feito, muito organizado, a pessoa se qualificou com a experiência dela, com outros cursos, não necessariamente relacionados à gestão de telecomunicações. Mas você tem como fazer isso. Então, lógico, qualificação profissional não é só um curso de gestão de telecomunicações. Você pode fazer um outro curso ou diversos outros cursos que vão te dar bagagem, vão te dar alicerce para você ser um bom gestor de telecomunicações, sim. Então, esse 5º nível é você buscar as alternativas, buscar as soluções para resolver tudo que aparecer na sua organização. O 6º nível de consciência para você ser ou ter um gestor de telecomunicações na empresa é quando a empresa quer fazer a contratação de um gestor qualificado ou que você queira ser um gestor qualificado. Então, o 6º nível de consciência é esse, é resolver a questão. Então, você conhecendo os produtos oferecidos e entende qual custo, quanto tempo vai durar, como é que aquilo vai ser feito e implementado para você ter conhecimento para implementar ou contratar um prestador de serviço ou contratar um novo funcionário para resolver aquela situação. Então, o 6º nível de consciência, ele te dá isso. Então, por exemplo, uma analogia com a comida você comprá-la. Existem os 5 níveis de consciência, mas em resumo, você bateu a fome. Opa, nem sabia que eu estava com fome. Bateu. Busquei. Eu estou querendo comer, certo? Aí depois eu tenho um desejo. Eu quero comer, por exemplo, pizza. Ótimo, pizza. Aí eu chego num outro nível onde eu sei, eu quero pizza, mas é de um fornecedor A, B ou C? Qual o tempo de entrega? Ou eu vou ter que ir lá buscar? Qual é o preço dele? Você sabe disso. Depois você sabe, fornecedor A, ele vai me entregar pizza quentinha, fornecedor B, ela demora para chegar, mas o C, a pizza mais gostosa, mas eu estou disposto a pagar aquele preço pela mais gostosa? Ou eu vou pagar uma mais barata porque eu só estou com fome de pizza, mas não necessariamente é aquela mais gostosa que eu quero agora? Então, isso tudo você passou para chegar no 6º nível e dizer, opa, é essa que eu vou comprar. Então, quando você pensa nesses níveis de consciência e você quer ser um gestor de telecomunicações, é um fluxo que você tem que ter, por exemplo, quais são as soluções? Você vai comprar, você vai adquirir, você vai fazer um curso de qualificação profissional. Então, essa qualificação profissional, existem várias opções, mas hoje no mercado você não encontra uma diretamente ligada à gestão de telecomunicações, até onde eu conheça, além da que eu criei, que é o método Reduza Custos todo mês, que existe um curso que você pode aprender isso. Mas hoje, como gestor de telecomunicações, você não depende só disso, tá? Eu tenho que ser aqui claro com você. Você tem outros cursos, outras capacitações, experiências que você pode vivenciar que sim, você vai ter capacitação para isso. Normalmente você vai ter um determinado tempo de maturação, de entendimento, mas você consegue fazer e chegar nessas soluções. Um outro tipo de solução
é um programa de mentoria. Eu também tenho um programa de mentoria que é mais ou menos o seguinte: você vai ter um curso de qualificação, mas eu consigo pegar na sua mão e te passar orientações mais próximas. Então, eu vou ter um contato mais perto das pessoas, ou seja, de você, de quem tiver nesse programa de mentoria, e aí sim, auxiliar nesse processo que é você se qualificar e, lógico, ter isso como um plus a mais no seu grade curricular. Bota lá: eu sei, eu consigo fazer, eu sou um gestor de telecomunicações. Então, isso é onde você busca. E um terceiro ponto é: você quer ser um gestor de telecomunicações? É uma coisa, tem esses dois pontos iniciais. Lógico, entenda, não é apenas eu que entrego esse tipo de serviço. Eu não conheço outras empresas nesse momento que entregam um curso de gestão de telecomunicações com a qualificação que eu entendo que deveria ser e um programa de mentoria. Eu não conheço, pode ser que exista. Se existir, me avisa, que aí é bom a gente ficar ciente do mercado, lógico. Mas você precisa se qualificar, e não é apenas isso. Você tem outras alternativas, outros cursos, outras qualificações possíveis. E se a sua empresa quer ter um gestor de telecomunicações qualificado, ou ela vai capacitar o funcionário, que é qualificação, seja um programa de mentoria ou um curso, ou ela vai contratar alguém que de preferência tenha isso, tenha essas qualificações, ou ela vai contratar um prestador de serviço. E quando você chega no 6º nível, você tem que saber essas opções, qual é o custo delas, qual é o tempo de duração de cada uma das fases, vamos dizer, do processo, e em quanto tempo você consegue implementar na empresa. Na prática, 6º nível de consciência é isso, é você saber como ter um gestor qualificado na empresa. Se você quer ser essa pessoa, se você tem esse desejo, essa vontade, você tem que se qualificar. Porque o mercado hoje ele pede pessoas qualificadas para fazer aquilo. Porque na prática, se você for pensar como um gestor de empresa, como um dono de empresa, você ser qualificado é você fazer aquilo mais rápido e sem cometer tantos erros. Na prática é isso. Erro vai ser cometido? Sim, eu acredito que sim, somos humanos. A gente não é máquina, ainda assim tem máquina que erra se ela não tiver uma boa programação. Então, você errar menos ou errou e corrigiu é mais importante do que, no meu ponto de vista, você não errar. Se você não erra, normalmente você não corre tantos riscos. E você tem que fazer esse processo. Como gestor de telecomunicações, eu tenho qualificações, eu fiz o processo e eu acho que eu consigo te passar isso bem bonitinho. Mas você tem que ter um nível de consciência e buscar quais são os cursos possíveis para você se tornar um gestor de telecomunicações, ou qual o programa de mentoria que você tem para ficar mais perto e ter uma velocidade, uma facilidade, vamos assim, de entendimento um pouco maior. Ou, se você não quer ser esse profissional e a sua empresa precisa de um profissional, de uma equipe para fazer isso, é contratar um prestador de serviço. Existem hoje diversas empresas, sim, que prestam serviço de gestão de serviços de telecomunicações, otimização de custos, gestão de mobilidade. Você tem uma gama de empresas, eu acho que em todo o Brasil tem alguma empresa fazendo isso. Pelo menos nas capitais, pelo que eu já pesquisei, sim, existem. Então, isso toda empresa precisa. Esse nível de consciência, o 6º, é quando você sabe quais são as opções e onde você vai buscar a solução, seja de um problema ou de um desejo. Você sabe quais são as opções e você escolhe qual é a alternativa que você vai utilizar para ser um gestor de telecomunicações ou para ter um gestor de telecomunicações na sua organização, na sua empresa. E na aula de hoje, o que é que a gente viu? 2 pontos. A diferença do ter e do ser um gestor de telecomunicações. A gente viu também os 6 níveis de consciência, onde o primeiro, eu acredito, que nem toda empresa sabe que tem um gestor de telecomunicações dentro dela e nem todo gestor de telecomunicações sabe que é um gestor de telecomunicações. Então, você de vez em quando faz a tratativa das demandas, mas você nem sabe exatamente o que é que você está fazendo. Isso de vez em quando é porque não existe, por exemplo, regulamentação da profissão e diversos outros motivos. Mas você fazendo a atividade, administrando os serviços de telecomunicações, que é telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga, é você ser um gestor de telecom, é você administrar esses serviços. Então, espero ter te auxiliado com esse conteúdo.
com essas informações e que você tenha, a partir de agora, um nível de consciência completamente diferente do que o que você começou nessa aula de hoje. O objetivo é, ou você tem um gestor de telecomunicações, ou você vai ser um gestor de telecomunicações. Eu espero que você saia dessa aula de hoje com esse conhecimento, ou seja, ter isso consciente, ter isso na sua visão, na sua capacitação e você entender quais são as opções. O seu trabalho agora, acredito eu, é, tendo um problema ou tendo desejo, passa por essas 6 fases, vê qual é a fase que você está e busca uma solução. Tá bom? Espero ter te ajudado e essa é a aula 019 do projeto Gestor de Telecomunicações. Qualquer coisinha, manda uma mensagem, manda um comentário, manda um alô que a gente conversa. Abraço. Fui! Tomar uma aguinha porque vontade de pizza agora tá grande.